Meus queridos, vem no meu coração agora, à tardinha, uma palavra que tem muito a ver com esse momento que nós estamos vivendo. Qual que é o momento que nós estamos vivendo? É um momento de certa crise, né? Falar que não estamos passando por um momento de crise é tampar o sol com a peneira. Nós estamos vivendo um tempo de crise. Nós estamos passando por uma pandemia. Não tem outra palavra para isso, a não ser um momento de crise. Agora, e nesse momento de crise, nós enfrentamos uma outra crise. E é disso que eu quero falar com você. No momento de crise, nós enfrentamos uma outra crise. E qual é a outra crise? A outra crise é entre a fé e a razão. Vamos falar de uma forma um pouco mais simples. Entre a fé e a incredulidade. Gente, mas nós passamos por isso? Sim, passamos por isso. Não somos diferentes daquele pai de Marcos, no capítulo 9, que ele traz o seu filho para Jesus, ou melhor, ele traz os seus filhos para os discípulos, né? Repreender ali o espírito de enfermidade que ele estava vivendo, e a Bíblia diz que os discípulos não puderam expulsar aquele espírito de enfermidade, e Jesus chega, eles estavam entre eles ali discutindo por que aquele espírito não tinha saído, por que aquela situação estava prevalecendo, enfim. E Jesus então chega e logo o pai se aproxima de Jesus e ele vai dizer para Jesus das seguintes maneiras. Está no verso 23 de Marcos, capítulo 9. Se podes, né? Melhor, está no verso 22, né? Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O pai chega para Jesus e fala, olha, se o Senhor pode fazer alguma coisa. Na verdade, o que ele estava questionando não era se Jesus podia. O que ele estava questionando era se ele podia receber aquele milagre. Meu Deus, é isso aqui que eu quero conversar com você hoje. O que ele estava questionando era se ele podia, se o Senhor pode fazer por mim. Sabe? Não é se Jesus podia fazer, era se Jesus podia fazer para ele. Será que eu sou merecedor de receber um milagre hoje? Será que... Por quê? Porque esse pai, apesar de ter fé, senão ele não teria levado o filho até os discípulos de Jesus, mas esse pai também estava tomado por incredulidade. Olha que coisa. No dia da crise, nós enfrentamos uma outra crise, que é a fé e a razão, ou a fé e a incredulidade. Por que eu estou falando fé e razão? Porque a fé, ela reside aonde, gente? A fé reside no nosso espírito. O espírito, nosso espírito comunica com o Espírito de Deus. Nós temos relação com Deus por meio do Espírito. E é nesse campo que nós temos fé. A fé vem por essa conexão do Espírito com o Espírito de Deus. Né? Então, isso gera essa conexão e em Deus nós temos fé. Nós cremos que Ele vai fazer. Quem tem dúvida aí? Você que está comigo aqui agora, 22 horas de sexta-feira. Você que nos acompanha depois, você tem dúvida de que Deus pode fazer maravilhas? Claro que nós não. Claro que nós não temos dúvida. Nós temos a certeza que Deus pode fazer maravilhas. Mas no dia da crise, nós também lidamos com aquilo que está relacionado às nossas emoções, com aquilo que está relacionado à nossa carne. Então, no espírito, olha que coisa forte. No espírito a gente crê. Nós cremos que Deus pode fazer, mas na nossa carne, que é tomada pelas emoções circunstanciais, na nossa carne, que é marcada, é influenciada pelo tempo, pelo momento, pela realidade do momento, pela
pela situação circunstancial, é nesse lugar onde a incredulidade aparece. Se você disser comigo que não aparece, eu quero que você me ensine como. Porque quando olhamos para a nossa carne, nós lidamos com a incredulidade. Por quê? Porque está aí. A crise está aí, os problemas estão aí, os problemas financeiros estão aí, as empresas quebrando, as dificuldades chegando por todo lado. Está aí, é real isso. E a nossa carne, a nossa alma, ela lida com as emoções. E na emoção, a incredulidade prevalece. Então aquele pai chega diante de Jesus e ele diz, se podes fazer alguma coisa, na verdade ele está dizendo, se o Senhor pode fazer por mim. Se o Senhor puder fazer por mim, porque olha, aí ele vai dizer, Jesus vai dizer para ele, verso 23, se podes, Jesus diz, tudo é possível àquele que crê. Observa que Jesus entende o que o Pai está falando. E aí Jesus ele diz para o Pai, não, as coisas é possíveis para aquele que crê. Aí o Pai diz, mas eu creio. Olha o verso 24. Ele vai dizer, mas eu creio. Eu creio. No meu coração aqui dentro, eu sei que o Senhor pode fazer. O problema é que a minha carne está incrédula. Nas minhas emoções, eu não dou conta mais de crer. Eu trouxe meu filho, seus discípulos não puderam expulsar. Eu lido com esse problema desde quando ele era pequeno. Se você ler o texto com detalhe, você vai ver que o pai vai responder isso para Jesus, que ele lida com esse problema desde quando o menino era pequeno. Isto é, o pai já estava cansado, fadigado, estressado com aquele problema. Então, está ali esse paralelo entre a fé e a incredulidade, entre a fé e a razão. Na razão, o pai já não via mais, não sei, nem os seus discípulos puderam expulsar, mas lá no espírito, lá no íntimo, eu creio, eu sei que o Senhor pode fazer. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Falei, gente, será que o Senhor vai deixar de nos abençoar porque há esse paralelo dentro de nós? Será que ele vai deixar de abençoar você porque por algum momento você é tomado por incredulidade? Não no seu espírito. Como eu disse, que no espírito a gente crê de verdade. Quem aqui crê? Fala embaixo. Você crê de verdade? No espírito você sabe que Deus pode fazer. Está comigo? No espírito você sabe que Deus pode fazer qualquer coisa e você crê nisso. Mas às vezes na carne, nas emoções, a gente é fragilizado. E aí a incredulidade começa a tomar conta. E aí como lidar com isso? Será que Deus vai deixar de me abençoar por causa disso? Será que Deus vai fechar as mãos para mim por causa disso? Sabe o que eu consigo pensar e crer? Que o Senhor não fará isso. Porque Ele não faz isso nem com relação à nossa salvação, que dirá nos abençoar. Você não é 100% perfeito para morar no céu, mas o Senhor renova a sua misericórdia todos os dias sobre a sua vida para te abençoar. Eu já preguei isso aqui, já comentei isso aqui com vocês, que Deus afasta de nós as nossas transgressões, não é por necessariamente amor ao Natanael, é por Ele. Porque se tiver transgressão entre nós, isso nos impede de relacionar com Ele. Mas Ele tira as transgressões. Ele faz de tudo para esquecer o meu pecado, o seu pecado. Para quê? Para nos abençoar, para ter relacionamento conosco. E assim que eu creio também com relação àquilo que Deus quer fazer. Sabe o que eu lembro? Eu lembro do Salmo 103. Essa palavra é para você, que hoje talvez foi tomado de incredulidade. Talvez hoje você foi tomado de incredulidade e você pensou, meu Deus, as coisas estão difíceis e agora meu coração está incrédulo. Eu não estou conseguindo acreditar que as coisas vão mudar. Pois é, essa palavra é para você. Deus colocou essa palavra no meu coração para te abençoar. Ele vai te abençoar, porque você crê, apesar de estar incrédulo. Você crê, apesar de ser tomado às vezes por incredulidade, porque somos carne, somos seres humanos. Agora, deixa eu te mostrar o que Deus diz, o que a palavra de Deus diz sobre isso. Será que Ele vai deixar de me abençoar? Salmo 103, verso 13. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem.
pois ele sabe de que somos formados e lembra-se de que somos pó. Será que ele vai deixar de me abençoar? Será que ele vai deixar de estender a mão para mim? Se nós, né, vai estar escrito lá no livro, nos evangelhos, se nós que sendo maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Deus não vai fechar a mão para você, porque nós temos Jesus. Aleluia. Nós temos Jesus. Deus conhece as nossas fraquezas. Deus conhece as nossas limitações. Logo, Ele não nos trata a partir disso. Deus não te trata na condição que você tem de humano, de pecador, de falho e de, às vezes, pela emoção incrédulo. Não, Deus não te trata assim. Deus te trata a partir de Jesus Cristo. Quem aí tem Jesus? Diga amém. Quem tem Jesus, Deus trata você a partir dele. Então, Jesus já garantiu para mim e para você a resposta, o sim. Todas as promessas de Deus têm o sim em Cristo. Ele já garantiu isso para nós. Não estou pregando para você alimentar a incredulidade. Não é isso que eu estou falando. Estou falando o seguinte: não permita que em tempos de dificuldade, de incredulidade, o diabo coloca no seu coração que você já perdeu, que já acabou. Não! O Pai vai dizer para Jesus: ajuda-me na minha incredulidade, mas eu creio, me ajuda na minha incredulidade. E Jesus não fechou a mão para aquele pai. Jesus falou: traz o menino aqui. Ele repreende aquele espírito maligno, ele manda aquele demônio embora, a criança fica livre da doença. Lê depois Marcos capítulo 9, versos 25 em diante, você vai ver que a criança fica livre da doença e o pai fica livre do sofrimento. Aleluia! Então, nós precisamos entender que nós nos relacionamos com Deus não é a partir das nossas obras, é a partir da nossa fé. Eles falam: tá, mas é a partir da minha fé, e aí, como é que fica isso? Então, e a sua fé tem que estar em quem? A sua fé tem que estar onde? A minha fé tem que estar em quem? A minha fé tem que estar onde? A minha fé tem que estar em Jesus. A minha fé tem que estar naquilo que Ele fez na cruz por mim. E diante daquilo que Ele fez na cruz por mim, vou te falar uma coisa aqui muito forte. Diante daquilo que Ele fez na cruz por você, até na sua incredulidade, você tem o sim de Deus. Porque Jesus já conquistou o sim na cruz. Você tem o sim, é por Cristo. É por aquilo que Ele fez na cruz. Ô, gente, entender a graça de Deus é uma coisa maravilhosa. Você nunca vai andar debaixo de condenação. Você nunca mais vai andar debaixo da visão e da ideia de que eu estou perdido, eu estou acabado. Não, você tem todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode, Jesus Cristo. Nele você pode. E aqui, olha o que diz 1 Coríntios capítulo 2. Aleluia. Oh, glória. 1 Coríntios capítulo 2 diz assim, verso 19. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, verso 20, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Quem pode dizer um amém? Escreve amém aí embaixo aí. Amém. Por que nós damos amém? Porque nós cremos. E é a minha fé, é a minha certeza, é a minha fé em Jesus, naquilo que Ele fez na cruz por mim, que me garante o sim. Mesmo no dia onde o meu coração foi tomado de incredulidade. Isso é poderoso demais. Fala: apóstolo, que coisa louca que o senhor está falando para a gente. Não, eu estou te revelando algo que é da graça de Deus. Deixa eu te mostrar um outro verso para te abençoar ainda mais. Hebreus no capítulo 4. Hebreus capítulo 4, verso 5. Eu quero ser rápido, mas eu preciso te mostrar essas coisas. Para você dormir abençoado e acordar amanhã convicto de que a bênção de Deus está sobre a sua cabeça. Você pode dizer um amém? Você pode dizer aleluia? Diga: a bênção de Deus está sobre a minha cabeça. Não é por mim, é por causa de Cristo. Não é por mérito meu, é por causa de Cristo. E mesmo na minha incredulidade, Deus sabe aqui no meu coração que eu creio nele e que eu entreguei a minha vida nas mãos dele e que eu estou focado, eu estou firmado nele. E é por causa disso, é por causa de Jesus
que eu vou ter o favor de Deus em mim, na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus negócios, nas minhas finanças. Deus está procurando o meio de te abençoar. Aleluia. Olha que Hebreus capítulo 4. Talvez você está até pensando assim, meu Deus, como que eu vou entrar diante de Deus quando o meu coração é tomado de incredulidade? Hebreus 4,14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Está vendo? Olha aqui. Apegamos a toda firmeza à fé que professamos. Não é a fé para viver o milagre, é a fé que professamos. E qual é a fé que professamos? Cremos que Jesus veio, morreu no meu lugar, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou e hoje está à destra de Deus. Essa é a fé que professamos. E é por causa desse mover de Deus, de me enviar Jesus, ele morrer no meu lugar e ser ressurreto e ser assunto ao céu, é que nós temos a certeza de perdão dos pecados e de vitória sobre toda a malignidade. Então aqui, nos apegamos à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Aí, ó. Hoje eu estou meio incrédulo. Deus conhece você, Deus sabe da sua fraqueza, mas ele se compadece das suas fraquezas. Mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Olha o verso 16. Assim aproximemos do trono da graça com toda a confiança. Confiança aqui não é fé. Confiança aqui é o estado. Gente, que coisa linda! Confiança aqui é um estado de espírito, de confiança, de certeza, que independente da sua fraqueza, você tem, aleluia, aleluia, você tem, eu tenho, nós temos um sumo sacerdote que conhece a nossa fraqueza, mas está lá, olha, está lá para me abençoar, para te abençoar. Aqui, assim aproximemos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia, sabe? Naquele dia que você não merece, sabe naquele dia que a sua fé não está lá, sabe aquele dia que a incredulidade, sabe o pai falando, ô Jesus, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, é isso aqui, ó, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, encontrar o que, gente? Graça, tá vendo? Não é graça, encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Então o que está em questão não é se você está 100% na fé, o que está em questão é se você está na confiança, na certeza de que você tem Jesus, o sumo sacerdote que passou por tudo que nós passamos, mas sem pecado. Ele entende a minha fraqueza, a sua fraqueza, ele entende a sua dor, ele entende o seu sofrimento. Eu tenho certeza, eu quero que a gente ore daqui a pouco, que você ore com confiança. Eu tenho certeza que assim como ele foi resposta para aquele pai, em Marcos capítulo 9, que nós estamos estudando de forma panorâmica, né? Um pouco assim por cima, Marcos capítulo 9, da mesma forma que Jesus respondeu àquele pai, o pai diz no verso 24, Marcos capítulo 9, 24, ajuda-me, melhor, imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Olha aqui o que diz, verso 25, quando Jesus viu que a multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente, saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão direita, levantou e ficou em pé. Amém ou não amém? Aqui, o pai cria no espírito que Jesus podia fazer, mas nas suas emoções eu já estou sofrendo há muito tempo, está difícil. Ajuda-me na minha incredulidade. Jesus foi lá e operou o milagre. Eu queria que você hoje descansasse com essa palavra e que você pudesse praticar Hebreus capítulo 4. Que você pudesse chegar diante de Deus com confiança. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém?
com confiança ao trono de misericórdia e de graça. E eu creio, tem favor de Deus liberado sobre a sua vida. Tem favor de Deus liberado sobre a minha vida. Nós viveremos nesse tempo os melhores dias da nossa vida. Eu profetizo sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós viveremos os melhores dias da nossa vida em dias de pandemia. Aleluia! Amém? Vamos orar? Eu falei que nós vamos fazer uma oração de concordância. Vamos orar então? Eu uno a minha fé à sua fé. E eu creio que o Senhor fará maravilhas. Pastor, meu coração foi tomado de incredulidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso está no campo das suas emoções. Porque eu tenho certeza que no Espírito você está crendo. Você crê que Deus pode fazer. As suas emoções, às vezes, está fragilizada. Mas Deus vai te honrar é pela confiança que você tem. É pelo status que você tem. E qual que é o status que você tem? Você é a justiça de Deus na terra, por meio de Cristo. Oh, Senhor. Aleluia. Que presença gloriosa. Que palavra que me anima, que me levanta, que me fortalece. Pai, que esta palavra chegue nesse coração. Que esta palavra vá e produza os resultados para o qual ela está sendo enviada hoje. Deus, que esta palavra vá e realize neste coração uma mudança completa, plena, que venha o despertar do Senhor para uma postura de confiança, que possamos nos achegar diante de Ti com confiança, mesmo quando o nosso coração é tomado de incredulidade, que possamos nos achegar diante de Ti com confiança, que temos Jesus, o sumo sacerdote, que se compadece de nós e que sabe do que somos formados e que sabe das nossas limitações, mas na cruz, aleluia, 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 na cruz, Ele já conquistou a nossa vitória. Na cruz, Ele já garantiu o sim. Oh, recebe isso, meu irmão. Na cruz, Ele já garantiu o sim para mim, para você. E esta é a confiança. Nós precisamos nos apegar a isso. Nos ajuda com isso, Espírito Santo. Nos ajuda a nos apegar à fé que professamos. Que estejamos focados, firmados nessa verdade. Que estejamos focados e firmados nisso. Jesus é a garantia que nós temos diante de Deus do sim, do favor, da graça, da misericórdia renovada. Aleluia, das bênçãos espirituais. A tua palavra diz que o Senhor nos entregou com Cristo Jesus todas as bênçãos espirituais. E é nessa fé que nós estamos e cremos. Se conosco, Senhor, nos conduza, Pai. É minha oração, é a nossa oração. No nome de Jesus, eu concordo com a oração desse servo, dessa serva. Eu oro pela Sofia, pela recuperação dela. Senhor, que venha o teu poder e que toda a malignidade caia por terra e que venha refrigério, cura, reparo, restauração. No nome de Jesus, repreendemos toda infecção, repreendemos tudo que não provém do Senhor e declaramos todas as coisas, tudo que foi feito pelas mãos dos médicos, o Senhor vai tocar e vai operar o milagre e a restauração plena vai acontecer. Pai, oramos pelo Brasil, oramos pelas famílias, oramos pelas famílias enlutadas que têm perdido os seus entes queridos, oramos, Senhor, pelos empresários, pela economia da nossa nação. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, abre-nos as portas, cobre-nos com teu sangue, cobre a nossa casa, a nossa família, as nossas igrejas, nos dê direção, sabedoria para esse tempo. É a oração que eu faço juntamente com meus irmãos, eu concordo com eles, na mesma fé, na mesma esperança, no nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém, amém e graças a Deus.